Então, meninas, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre mesclagem de curvaturas. Então, dentro das técnicas que você utiliza, né, você iniciante utiliza, o volume brasileiro, o volume egípcio, o clássico fio a fio, o efeito rímel também, a gente pode sim mesclar as curvaturas, tá? Então, como na outra aula a gente aprendeu um pouquinho sobre a transição de tamanhos, a gente pode colocar, além da transição de tamanhos, podemos colocar também essa mesclagem de curvaturas, para fazer um trabalho bem caprichado, um trabalho bem visivelmente perfeito. São trabalhos um pouco mais avançados, mas como eu disse, a gente consegue utilizar no nosso dia a dia também, tá? No começo fica um pouquinho complicadinho, mas é só praticar um pouco que isso já vai assimilar bem na sua cabeça e vai se tornar bem orgânico para você. Então aqui a gente tem um mapping boneca, né? Então aqui eu já fiz também essa transição de tamanho, certo? Então coloquei mais aqui a transição de tamanho nos quadrantes centrais, tá? É onde a gente vai ter mais camadas mesmo, tá? E aí aqui tem as curvaturas, né? Então nesse trabalho aqui eu coloquei um máximo 13 e eu vou do 8 ao 13 no mapping boneca. Eu vou colocar 13, 12, 11, 12, 11, 10, 11, 10 e 9, lembrando sempre que a gente não pode pular nenhuma casinha, nenhum tamanho, tá? Nunca. Então a gente fez aqui essa transição já de tamanhos e eu vou fazer a mesclagem de curvaturas, tá? Aqui nesse trabalho eu vou utilizar a curvatura C, a CC e a D, tá? Que são as mais comuns, né, que a gente utiliza no nosso volume brasileiro, no nosso volume egípcio, né, no clássico, no efeito rímel. São essas as curvaturas que a gente utiliza, né? Dentro do volume russo vai ter milhões de curvaturas, né? Hoje em dia a gente tem muitas curvaturas novas, então tem a curvatura M, a LC, a LD, né? A curvatura B, bastante utilizada também, que criam efeitos bem diferenciados. Mas dentro das nossas técnicas aprendidas no curso de iniciante, a gente vai utilizar mais a curvatura C, a CC e a D. Tem a DD também, tá? Aqui é um exemplo, tá, que eu tô colocando para vocês poderem visualizar como a gente faz essa mesclagem de curvatura, certo? Então aqui no canto interno eu vou começar com o tamanho 8 e eu vou vir na curvatura C, que é um pouco mais aberta. Se vocês conseguirem dar preferência para essas curvaturas mais abertas no canto interno, vai ficar um trabalho mais perfeitinho, mais acabadinho, tá? Porque aqui, se a gente usa uma curvatura muito fechada, um DD, por exemplo, nesse tamanho 8, pode até incomodar a cliente, tá? Que vai fechar muito essa parte aqui do canto interno, certo? Que são os fios menores, né? E aí tem esse contato aqui com a pálpebra também. Se a gente puder abrir um pouco mais essa curvatura, fica um trabalho mais bem acabadinho, mais correto, certo? Então aqui eu vou colocar a curvatura C, aí no quadrante 9 eu coloco a curvatura C também. Aqui nesse quadrante que eu já tô mesclando dois tamanhos aqui, que é o 10 e o 9, eu coloco a curvatura C também. Quando eu subo aqui para o tamanho 11, que é o 11, o 10 e o 9, eu já vou colocar a curvatura CC, tá? Então lembrando que a ordem é essa, né? A C, a CC, a D e a DD. Então eu não posso colocar aqui uma curvatura C, depois uma D, depois eu volto na C, depois eu coloco uma CC, depois eu coloco a D, né? Eu preciso seguir uma certa lógica para que esse mapping fique bem desenhadinho, certo? Então eu vou usar a curvatura C, a C, a C. Aqui no tamanho 11 eu já coloco a CC, né, que vai curvar já um pouquinho mais. Já no tamanho 12, que é quase aqui no meio, que é o 12, o 11 e o 10, eu já coloco a curvatura D, certo? Então eu venho com a curvatura D até o final, tá bom? Fica esse boneca bem abertinho, fica lindo, fica bem acabadinho essa região do canto interno. Se você conseguir preencher aqui 100% essa região aqui do canto interno e usar essas mesclagens de curvatura, fica um trabalho muito bonito, tá? Aqui eu posso acabar também no D, tá? Porque no cantinho, se a gente abrir demais, não vai ficar um trabalho muito bonito. Então a gente usando a curvatura D ou até mesmo a DD aqui, vai ficar bem bacana, tá? Nesse mapping aqui, eu fiz o esquilo, tá? Então aqui a gente vai utilizar também essas três curvaturas. Então a curvatura D, a CC e a C. Então aqui o tamanho maior, né? Que é o quadrante da altura da sobrancelha, eu usei o tamanho 13, o 12 e o 11 e a curvatura D. Finalizei tudo com D também, tá? 12, 11, 10, 11, 10 e 10. Na região externa, tá? E na região interna do olho dessa cliente, eu vou começar com a curvatura C,
tamanho 8, tamanho 9, curvatura C também, tamanho 10 e 9 eu coloco a curvatura C também, aqui chegando no 11 eu já vou colocar a curvatura CC, tá bom? Posso colocar a curvatura CC aqui? Então eu tirar esse C e já começar com a CC e depois vir na CC também? Pode também, tá? Também fica bem bacana. Eu só não posso, como eu já falei aqui em cima, vir da C para D, depois voltar para CC, depois voltar para C, tá? Então eu preciso seguir só essa lógica, ok? Então lembrando que a gente vai dar preferência para os tamanhos menores, essa curvatura um pouco mais aberta, tá? Então eu coloco a curvatura C até o tamanho 10, então 8, 9, 10, curvatura C. Aqui no 11, 10 e 9, né? Lembrando aqui as camadinhas da sua cliente, eu já coloco a curvatura CC, tá? Aqui no meio, eu já vou colocar no tamanho 12, 11, 10, eu já coloco a curvatura D, certo? Aqui, que é esse quadrante maior, que é o tamanho maior que a gente utilizou, é a curvatura D, D e DD. Aqui também ficaria legal se eu passasse do D, eu viesse aqui e colocasse a curvatura DD, tá? E aqui terminaria também com DD. Ficaria um trabalho muito bonito também, tá? E eu usaria 4 curvaturas, ok? Mas se você já tiver a curvatura C, a CC e a D, já fica ótimo, tá bom, gente? Para vocês que estão iniciando agora, às vezes fica um pouco difícil a gente ter essa variedade toda de curvaturas. Então, se você já tiver uma curvatura CC e uma D, já tá ótimo, tá? Já vai ficar um trabalho muito bonito, ok? Se for dentro da mesma marca, né, os seus cílios da mesma marca, você pode usar também a curvatura C junto com a D. Então, eu posso pular a CC. Eu vim aqui e coloco a C e depois eu já pulo para D, tá? Por que da mesma marca? Porque assim, vocês sabem que a curvatura pode variar um pouquinho de acordo com as marcas, né? Então, para eu fazer essa transição de curvaturas, seria interessante eu ter tudo dentro da mesma marca.